Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais uma palavra da série e a palavra dessa semana é autocontrole. Autocontrole nada mais é do que a habilidade de a gente manter a cabeça fria enquanto as coisas esquentam. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos ensina a ser equilibrados ou prudentes. Sabe, existem diversas situações que a gente precisa desse autocontrole, que a Bíblia vai chamar de domínio próprio. Eu e você, nós podemos ter autocontrole mesmo que nós nos sintamos ofendidos, sabe? A gente pode ter autocontrole mesmo que as pessoas abram a boca para falar aquilo que não deviam falar. Eu e você podemos ter autocontrole mesmo que a vontade é de fazer um X, né, em determinadas pessoas, porque, sabe, ela fala, ela faz ou ela age de forma que machuca você. Ainda assim nós podemos ter autocontrole. Eu vou falar algumas situações que acontecem geralmente com a gente e que ainda assim a gente consegue e pode ter autocontrole. Nós podemos ter autocontrole quando talvez lá no seu trabalho, exista uma rodinha de pessoas que estejam falando a seu respeito, que estejam falando a meu respeito. A gente pode ter autocontrole ainda assim. Sabe, Jesus fala sobre dar a outra face. E é exatamente quando a gente tem autocontrole diante dos nossos pensamentos, diante das nossas ações, diante das nossas reações, que a gente está dando a outra face. Eu e você podemos ter autocontrole mesmo que as pessoas olhem para você com o canto do olho, sabe? Aquela olhada assim. A gente pode ter autocontrole, ainda assim a gente pode amar essas pessoas. Eu e você podemos ter autocontrole mesmo que a gente seja desapontado numa conversa, num negócio, num bate-papo, com amigos, com pessoas que convivem com a gente. Mesmo que a gente se sinta desapontado, mesmo que as opiniões das pessoas divergem das nossas, ainda assim eu e você podemos ter autocontrole. A gente pode ter autocontrole quando eu não tenho filhos ainda, né? Mas quem tem filhos nessa quarentena deve estar passando um bocado, né? Eu sei porque eu sou professora, então eu trabalho com crianças, então eu sei como é. E talvez você, pai, que esteja me assistindo, os seus filhos são pequenos ainda e eles fazem aquela maior bagunça dentro de casa e espalham brinquedos por todos os lados. E você tem vontade de deixar eles num chiqueirinho, sabe aquele chiqueirinho que a gente botava ali dentro e ali eles ficam? E aí você tem vontade de botar eles naquele chiqueirinho para deixar eles ali. Mas você pode ter autocontrole ainda que seus filhos façam aquela bagunça. Você pode ter autocontrole para não deixá-los assistindo televisão o dia inteiro. Você pode ter autocontrole para conversar com eles, explicar que deve ser assim, que deve ser assado, que a gente deve manter as coisas organizadas, que eles devem guardar os seus brinquedos depois que termina de brincar. Você não precisa perder o seu controle. Você pode ter domínio próprio, ter esse autocontrole quando você vai em algum lugar comer. Então você tem vontade de comer tudo, e comer mais, e comer mais, e comer mais, para dizer que consegue comer mais que todo mundo, para ser o bonzão da mesa, para ser aquele que diz, uau, eu consegui comer, né? Por exemplo, numa pizzaria, eu consegui comer tantos pedaços. Ou simplesmente você pode se autocontrolar e ter domínio próprio diante da comida, sabe? Muitas vezes as pessoas querem ter uma vida mais saudável, ter hábitos mais saudáveis, hábitos alimentares mais saudáveis, mas elas não se autocontrolam.
E quando vem uma mesa repleta de coisas boas, coisas gostosas, guloseimas, doces, elas acabam comendo demais. Eu quero dizer para você que se você passa por esse tipo de situação, você pode ter autocontrole. Quando você vai numa pizzaria, você não precisa comer tanto porque você está pagando. Você pode ter autocontrole. Sabe, quando você vai num restaurante, você vai comer na casa de alguém, por mais que a comida seja muito gostosa, você pode ter autocontrole, porque essa falta de controle a Bíblia chama de gula. E a gula se caracteriza um pecado. Nós podemos ter autocontrole diante das situações da nossa vida. Você pode ter autocontrole quando o seu filho, o seu irmão, o seu tio, o seu parente fala coisas pra você que você não gostaria de ouvir, mas você ainda assim pode amá-los, porque em Mateus 5:43 e 46 vai dizer assim, 5:43 ao 45 vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu, Jesus, estou dizendo, ame os seus inimigos e orem por eles, orem por aqueles que desapontam você. E você pode ter autocontrole, você pode orar por eles, por aqueles que perseguem você, por aqueles que falam coisas que você não gostaria de ouvir. Você pode ter autocontrole para que vocês de fato sejam filhos do Pai que está nos céus. E porque Ele, o Pai que está nos céus, Ele faz raiar o sol sobre justos, sobre injustos, sobre bons e sobre maus. Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Então, nós podemos amar e orar por aqueles que nos desapontam. Sabe, a palavra fala sobre inimigo. Inimigo é uma palavra muito forte, né? Mas nós nos sentimos muitas vezes desapontados. E ainda assim, eu e você podemos ter autocontrole. Eu vou voltar lá em cima que diz que autocontrole é a habilidade de manter a cabeça fria mesmo quando as situações esquentam. Você tem tido esse autocontrole? Sabe, antes de eu vir aqui gravar pra vocês, eu sou muito, eu já falei, sempre falo sobre isso, sou muito ministrada. Todas essas palavras mexem muito comigo. Em Gálatas 5:22, 23 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é amabilidade, é paciência, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, é autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Sabe, a palavra alteridade significa você enxergar o outro como um ser distinto. Nós precisamos de mais alteridade. Eu e você precisamos enxergar as pessoas como diferentes de nós, com opiniões diferentes de nós, com pensamentos diferentes de nós e respeitá-los. Porque se eu e você queremos despejar tudo aquilo que a gente pensa, as pessoas vão ficar feridas e em vez de termos amigos, termos pessoas próximas que nos amam, a gente vai afastar, sabe? E existem muitas pessoas que perdem relacionamentos, perdem a intimidade nos relacionamentos porque não tem esse autocontrole muitas vezes no falar e muitas vezes no reagir. No falar quando eu ofendo, Eu estou falando e ofendendo. E no reagir é quando a ofensa vem pra mim e eu tenho que escolher qual a minha reação, sabe? Nós temos que ter autocontrole dos dois lados. Quando a gente escuta ou quando a gente fala, e a outra pessoa que tem que exercer esse autocontrole quando nós vamos muitas vezes desapontá-lo. Nós podemos ser libertos, Eu anotei uma frase aqui que nós podemos ser libertos do instinto animal reativo que quer se vingar. Muitas vezes o ser humano ele só pensa em vingança e não calcula, as ações tendo autocontrole. A natureza humana quer se vingar, quer fazer um X. Eu vou contar uma história bem rapidinho, porque a gente já tem 9 minutos, sobre a galinha dos ovos de ouro. João, ele era impaciente, ele descobriu uma galinha que ela punha ovos de ouro. Uma vez por semana ela dava esses ovos de ouro. E aí ele falou para uma mulher, vamos matar essa galinha e a gente pega tudo de uma vez só. E ela chamou ele de impaciente. E ele falou para ela, quer que eu me satisfaça com um ovo por semana quando eu posso conseguir a ninhada inteira no momento? Quando ele matou a galinha só havia tripas, como nas galinhas comuns.
João, impaciente, logrado, continuou a marcar passo a vida inteira, morrendo sem um vintém. E a moral da história é: quem não sabe esperar, pobre há de acabar. Isso fala sobre ter essa paciência, esse domínio próprio. Às vezes, quantas vezes eu e você agimos como João, impacientes, sem domínio próprio, sem esperar as coisas acontecerem, sem esperar um ovo por semana, um fruto, né? Sem trabalhar um fruto, sabe? A gente deveria, como cristãos, como pessoas que querem crescer em Deus, trabalhar os frutos do Espírito na nossa vida todos os dias, né? Vou pegar um por semana, por exemplo. Essa semana eu vou trabalhar o amor, essa semana eu vou trabalhar a paciência, essa semana eu vou trabalhar o domínio próprio. Nós iremos crescer muito no nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. E para encerrar, eu quero convidar você a orar. Comece a orar sobre isso, sobre ter domínio próprio. Diga: Senhor, eu quero evoluir, eu quero canalizar as minhas forças para o problema que eu estou enfrentando, sabendo que a cada dia é o seu próprio mal. Eu quero ser melhor emocionalmente, tendo domínio próprio, tendo paciência, ainda que as pessoas me desapontem ou eu desaponte elas. Senhor, eu não quero ser escravo desses tipos de sentimentos. Me coloque ao lado de pessoas equilibradas para que eu possa viver e aprender com a convivência. Amém. Ore e medite sobre isso. Peça ao Senhor domínio próprio. Deus abençoe sua vida.